A CPI da pandemia ouviu hoje Bruna Morato, advogada de médicos da rede Prevent Senior, que denunciaram a operadora de saúde. A advogada apresentou mais de 10 mil páginas com informações dos procedimentos supostamente adotados pela Prevent Senior desde o início da pandemia. Segundo ela, os médicos da empresa não tinham autonomia para prescrever medicamentos para pacientes com Covid. Era a diretoria da empresa que determinava kits padronizados com 8 medicamentos para cada paciente. E esse kit ele vinha num pacote fechado e lacrado. Não existia autonomia com relação até a retirada de itens desse kit. Inclusive, é muito importante observar também que quando o médico ele queria tirar algum kit, ainda que ele riscasse na receita, o paciente recebia ele completo. Então, ele tinha a informação de que ele tinha que tomar aqueles medicamentos e o médico tinha que riscar, porque a receita também já estava pronta. Inclusive, ela vinha com um manual de instruções. Bruna Morato afirmou que era comum a empresa mudar a causa da morte de um paciente que teve Covid. A prática teria sido feita, entre outros, com o médico Anthony Wong e com Regina Hang, mãe do empresário Luciano Hang. As certidões de óbito de ambos não informaram a Covid como causa da morte. Após 14 dias, era retirado o Covid das informações do prontuário do paciente, contrário à vontade dos médicos, tanto é verdade que a evolução da paciente mostra que eles faziam menção, mas essa informação foi suprimida da declaração de óbito e da consequente certidão de óbito. A advogada disse que a empresa trabalhava com um grupo de médicos e que estes, por sua vez, agiam em coordenação com o Ministério da Economia. O que eles me explicaram foi o seguinte: existe um interesse do Ministério da Economia para que o país não pare. E se nós entrarmos nesse sistema de lockdown, nós teríamos um abalo econômico muito grande. Então, existe um plano para que as pessoas pudessem sair às ruas sem medo. Qual era essa estratégia? Através do aconselhamento de médicos, o que eles falavam era de um alinhamento ideológico. A economia não podia parar. E o que eles tinham que fazer era isso, conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha um nome: hidroxicloroquina. A advogada disse ainda que médicos denunciaram que um prédio da Prevent Senior no bairro Vila Olímpia, em São Paulo, foi transformado em hospital sem ter condições de receber pacientes. O prédio não teria, por exemplo, elevador para transportar doentes em macas. A CPI aprovou requerimento que pede que os conselhos federal e regional de medicina sejam investigados pela Polícia Federal por possível omissão nas denúncias que recebeu contra a Prevent Senior. A advogada contou que o escritório dela em São Paulo foi invadido depois que as denúncias contra a operadora vieram à tona. Eles entraram na minha sala, eles levaram um iPad, um computador, apesar de terem outras máquinas e outros computadores, escolheram esses porque tinham senha. Tem sido divulgado na imprensa que levaram provas, levaram o dossiê, roubaram o dossiê. Isso nunca aconteceu. Essas provas nunca estiveram no meu escritório. Mas geraram, sim, intimidação. Amanhã, a CPI vai ouvir o empresário Luciano Hang. A Prevent Senior nega as acusações que chama de mentirosas e levadas anonimamente à CPI. Afirma ainda que a advogada Bruna Morato tentou fechar um acordo para não levar o caso à comissão e que o depoimento dela tem como base mensagens truncadas ou editadas e vazadas à imprensa. A empresa também estranha o fato da advogada manter no anonimato os supostos médicos autores da acusação. E diz ainda que não teve acesso aos autos da CPI para fazer a sua ampla defesa. Entramos em contato com o Ministério da Economia, mas não tivemos retorno.